Olá, olá, olá. Muito bem. Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Olha só quem é a primeirinha a entrar. Hoje vamos falar sobre esperança. Sobre esperança. Fiquei de entrar hoje às 22h07. Às 22h07. Então estou adiantado, né? Que horas são agora? Deixa eu ver aqui. No computador. Agora são 22h04. Então vamos aguardar um pouquinho aí. Até meu convidado chegar também. Olha lá. Meu amigo Rafael. Vamos lá. Rafael Blume. E aí, meu amigo Valceli, como é que tá as coisas? Tudo jóia, tudo jóia. Que alegria, e a gente tá junto aqui nessa aí. Aproveitando a É, oportunidade dessas quarentenas, a gente encontra um monte de amigo pela internet, né? não é, cara, não é? É muito legal isso aí. Coisa A gente boa, já, tem um lado ruim e tem um lado bom, né? com certeza. Quarentena tá deixando todo mundo aí meio pinel, mas ao mesmo tempo a gente tem os bons amigos para bater papo aí para desopilar também, né? A palavra é essa, tá deixando a turma meio pneu, meio. Ai, ai. Ó, Rafael, eu marquei com o pessoal às 22h07, né? Pois é, Então, eu vi. Por isso que eu tava esperando dar do 22h07. Aí quando eu abri o Instagram, eu disse, ó, o Valceli já entrou, então eu vou dar minhas caras, né? não, é isso aí. Eu acho que é legal só para o pessoal se preparando e entrando também, né? É Tem uma diferente, rapaz. turma de amigo meu aparecendo aqui, o Hugo da minha igreja, a Josi Olha aí. Azulay, amiga Aí querida, o também Marcos já congregou com Pô, a Marcos Pô gente. da UDF. Marcos Pô, vamos marcar uma live, cara. Marcos Pô é gente fina também, viu? Você precisava levar ele pra ir, Rafael. Ele sempre tá aí Ah, pra cima, pois São Luís. vamos programar. São Luís é terra boa. Agora a gente está aqui, um desafio grande com essa questão do Covid, né? Aqui a gente está É. sendo bem afetado, né? Hum, Em termos de contaminação por milhão de habitantes, a gente acho que já está em primeiro lugar no Brasil, né? Em números bom. absolutos, São Paulo é bem mais, né? Mas em Hum, termos proporcionais aqui a gente está num sim, número bem alto. é complicado, é complicado. Vou trazer o A Marco gente não Polo sabe. nessa época aqui, né, Marco Polo? Aí, ele é o diretor da UDF, Marcos é da onde? Ele é de Pompeia, ele é o diretor da UDF, Universidade da Família. Ah, Aqueles tá cursos, certo. cursos Não, hombridade. ele já teve Ele já aqui, teve eu tenho a aí? impressão que o Marcos. Deixa eu ver se eu acho os Não já livros teve, dele. Marcos? Tu que tá aí, ó. Aqui, a gente vai começar, o próximo que eu vou começar vai ser esse aqui, ó. Vencedores Uhum, nunca desistem. uhum. Tô Legal, finalizando legal. agora Homens Fortes em Tempos Difíceis. A gente está fazendo todo o currículo deles lá. É bem legal, viu, Rafael? É bem, Sim, muito interessante o eu fui material deles. convidado, teve uma igreja aqui, uma igreja batista aqui, que É. trouxe a turma lá da Universidade da Família para fazer o treinamento dos instrutores, né? Eu me programei Hum, para ir, mas infelizmente no momento não deu. Mas quem sabe a gente estabelece essa relação aqui com a nossa igreja. não, A gente tem um trabalho com a família bem forte na nossa igreja. é. Ah, hoje a gente usa ainda os cursos do Casados para Sempre, né? MMI, né? Sim. Mas que é bem menos do que a É, Universidade da Família, né? Casados para Sempre são 3 cursos, né? A eles têm uma Universidade da aliança Família aqui. É, são vários, né? é, é um São até currículo enorme. dezenas, né? Mas a gente já faz aqui na igreja, os pastores que trabalham na área de família fizeram o curso
É. lá na Igreja Batista, e a gente já faz mulher única e homem ao máximo, né? É isso que Homem ao chama? máximo. Então, o homem ao A máximo, ele gente tem já 10 faz cursos. homem ao máximo, mulher única. É um dos 10 homem ao máximo. É um Uhum. currículo de 10 cursos. Ele mandou aí o contato para você, depois eu te mando no WhatsApp aí Tá certo. o contato aí. O Marco já estamos fazendo propaganda. Eu quero ver se eu vou ganhar alguma coisa com isso, né, Rafael? É Ele justíssimo, vai né? estar com a gente. A gente está ajustando a formatura para ele estar com a gente aqui no final do mês do curso. Ah, que Bom, mas vamos legal, lá. que legal. Ó, já passamos da hora, são 22h08. Então, para começar essa live aí valendo, vamos lá de bate-pronto, as perguntinhas básicas aí. Seu nome completo, Rafael? Meu nome é Rafael Blume Pereira de Almeida. Ah, tem o Pereira de Almeida. E Tem você, sim. o Blume é de onde? O Blume é de família alemã, é da minha avó, parte de pai. Ah, A minha avó e o meu avô, eles eram do Rio Grande do Sul. E lá, inclusive, tem muito Blume. E a própria palavra Blume significa flor, né? Parece assim um nome imponente. é. Mas quando eu tô assim, perto dos meus amigos alemães, de tradição alemã, lá do pessoal Os caras menonita, que eu já. tenho muita amizade lá em Curitiba, Rio É. Grande do Sul, eu já falo Rafael Blume assim, mais envergonhado, né? Ele já sabe o que significa. E é É, Blumi. e aí Os caras começaram a falar Blumizinho aí, florzinho, daí já. Aí os meus avós, meu avô é militar, foi É. morar no Rio de Janeiro, ele atravessou o Brasil todo, foi assim que meu pai veio parar aqui no Maranhão e casar com a minha mãe. Hum. Mas o meu avô era militar, e no Rio de Janeiro, e pra cá, a maioria dos Blumes estão lá no Rio Grande do Sul. Não tinha mais ninguém. E a família do meu pai, ele era homem, e uma irmã, minha tia Ana, É. e a gente ia acabar os Blumes, digamos assim, na nossa linhagem, né? Aí meu pai, Ah, tá. tanto meu pai como a minha tia colocaram Blume no nome dos filhos. Aí a gente Ah, manteve o Rafael Blume, tenho. Daniel Blume, meu irmão Danilo Blume. Para não acabar a Todo mundo virou linhagem. Blume aqui. E como é um É. nome bonito também, né? A gente acabou sendo Sim. conhecido na escola, entre amigos, tudo como Rafael Blume, não como Rafael Almeida. E aí eu achei bom também, deixei. Tá ótimo. Tá É, bom. casado? Sou casado com a mulher mais linda do meu mundo. Se saiu bem, se saiu bem. O Casado. nome- Ela faz um trabalho, ela é, como fala, profissional liberal, né? Depois a gente vai Ela é perguntar dentista. Ela é ela é dentista. dentista. Isso. E Depois a gente ela, fala Rossana da é o nome dela. Rossana. E a Rossana, você tem 2 filhos. Tenho. Lara tem 10 anos e Rafael tem 7. É Rafael Júnior? Pois é, a pergunta clássica, né? Na verdade, ele. Todo mundo faz essa pergunta e eu sempre tenho que explicar. Ele nem é Júnior nem filho, porque ele tem o sobrenome Ah, da mãe também. incorporou o Ele nome da tem. mãe. Então o nome dele não é igual ao meu. O nome dele é Rafael, mas tem o sobrenome da mãe e o sobrenome do pai, né? Ah, entendi. É. Agora, você é pastor na comunidade Chama cristã Catedral de Cate- Louvor Maranata. Catedral de Louvor Maranata. Esse nome, Muitos inclusive, anos atrás, é, era uma referência de louvor, não era? Tinha um movimento de era. louvor. Tinha. A nossa igreja, a gente nasce numa igreja É. presbiteriana, né? E a gente, Ah, naquela época dos movimentos de comunidades, né, que moveram o Brasil e surgiram uhum, várias comunidades, a gente passa por aquele avivamento. Aquele sim. movimento de avivamento, ele estava muito ligado ao movimento de adoração, mas que era um pouco Uhum. diferente desse adoração profética de Asaf, hoje, né? Ademar, Era essa turma Coinonias. aí, que chamava Aham. muito naquela época de canto congregacional, era É, louvor isso. congregacional, né? Louvor congregacional, isso mesmo. E a gente entrou bem naquela época ali, a gente passou por um avivamento, por causa do avivamento, a gente começou a se tornar continuista,
e a gente acaba tendo que sair da presbiteriana por questões daquele momento, né? Uhum. E aí o nome não tinha Maranata, o nome era Catedral de Louvor. Porque e saiu essa turma da nossa igreja com o pastor Afonso, na verdade. O pastor Afonso sai e monta a Catedral de Louvor, que era essa comunidade, que é o pastor presidente. E a gente ficou na igreja presbiteriana Maranata. Eu também. Entre aspas, eu não aqui, saí. seu sogro, né? Meu sogro. Eu não saí. Eu não saí naquela época com a Catedral de Louvor. Eu fiquei na igreja presbiteriana e a gente ainda ficou separados, digamos, por mais 1 ano ou 2 anos. Certo. Tentando negociar com a presbiteriana uma maneira da gente não conseguir se manter. Só que aí, aí, no final, resumindo, né, para não entrar em muito detalhe, a igreja presbiteriana resolveu também a gente se desligar da denominação presbiteriana e nós nos juntamos com a Catedral de Louvor. Aí virou Catedral de Louvor Maranata. Aí juntou os nomes. Aí foi que surgiu o nome, ficou um nome grande, assim, meio exagerado, né? Mas o momento levou a isso, né? E a gente hoje a gente é mais conhecido aqui em São Luís como Igreja Maranata. Só que a gente não tem que explicar quando é para fora, porque muita gente acha que a gente é cristão Maranata, né? Aquela outra denominação, mas sim, do Rio de Janeiro. Mas por isso que eu nunca digo de primeira assim, nós somos, é a Maranata, mas aqui a turma chama a gente é da Maranata. Entendi. E você é diretor do seminário? Sou. O seminário, como é que chama? Seminário de Louvor Teológico Maranata. Seminário Teológico Maranata. Eu pastoreio. Maranata. Eu pastoreio. A gente hoje nós somos 22 igrejas. E o pastor Afonso é o presidente da igreja, né? Uhum. E fora os trabalhos em implantação, que eu não sei dizer, mas tem 2 ou 3 que ainda trabalham em implantação. E eu pastoreio, ajudo na igreja sede. Sou quem está ajudando mais o pastor Afonso, tocando a igreja sede e tomo conta do seminário da igreja também, né? Nesse momento, então, me fala um pouco aí, como é que vocês estão vivendo essa questão da ausência dos cultos? Vocês já tinham um trabalho que era sem paredes, né? Como se chamava? Alguma coisa assim, né? Não, a gente chama igreja simples mesmo, né? É a maneira que a gente chama mais, é igreja simples. A gente já tem isso no DNA de querer ser igreja simples, ser o menos... Todo mundo é instituição, essa palavra fica meio complicada, mas o mais simples, o menos institucionalizada possível. A ideia... Então a gente plantou a igreja, as nossas igrejas começam literalmente em varanda de casa, debaixo de árvore, em centro comunitário, com grupos ali de 1, 2 células, ser igreja simples. E tentar, ao máximo, vencer a tentação, porque existe uma tentação da gente ir sofisticando, de ser aquela igreja hoje da parede preta, e nada contra, né? Mas o jogo de luz, a super banda, aquela coisa, o pastor com roupa, com calça colada, camisa colada, a gente faz de tudo para ser simples, para não entrar nessa coisa muito sofisticada, né? Então, agora o simples, ele precisou da internet. Porque agora você tá a simplicidade com a tecnologia parece que não combina muito. Mas na verdade, isso foi uma coisa que eu posso dizer. Eu estava até conversando contigo no telefone ontem. A gente reagiu bem, porque a nossa igreja ela é uma igreja muito focada em relacionamentos, é uma igreja relacional, né? Eu estou até aqui, inclusive, aproveitando a quarentena para editar um livro que tá para sair aqui, que é a Igreja Relacional, né? Tá aparecendo aí? Tô aproveitando aqui esse tempo que eu consegui parar para fazer os ajustes que forem precisos para lançar ele. Como a gente era uma igreja muito focada nos relacionamentos, focado nos grupos pequenos, no discipulado pessoal,
na relação próxima entre as pessoas, a gente não era... A ideia da igreja é simples, o culto para a gente é importante, a pregação expositiva para nós é importante, mas a gente é muito integrado com uma igreja muito relacional, onde o ensino bíblico, o cuidado é muito um a um, é muito no grupo pequeno. Então, quando a gente não pôde mais reunir, não foi difícil. A gente já tinha uma liga independente do prédio muito forte. Mas aí havia o desafio de como reunir fora assim, agora não dá mais para ir para a sala da casa, não dá mais para ir para o lugar onde se encontrava. Aí eu tomei a frente disso e de imediato, quando começou as primeiras dificuldades, a gente começou a gerar alguns treinamentos e orientações. Então eu comecei a dar treinamento para os pastores, treinamento para os supervisores de grupo pequeno. E aí a gente começou a preparar um material sugerindo aplicativos, como fazer discipulado. A gente gerou esse treinamento. Posso até depois te compartilhar alguma coisa desse treinamento. E a gente deu esses treinamentos para os nossos líderes. E quais os aplicativos usar, como usar. E preparamos alguns videozinhos também. E aí rapidamente a gente conseguiu fazer com que eles reunissem. Já tinha uma estrutura, já tinha todo mundo interligado, na verdade, né? Exatamente. Essa ligação, de fato. Como é que você chama? Mentor, um discipulador? A gente chama de discipulado, a gente chama de discipulado. Discipulado. A gente chama mentoria mais entre pastores, porque às vezes discipulado fica meio esquisito, né? Mas entre os membros a gente chama de discipulado mesmo. Aí como a gente já tinha essa relação, essa liga mesmo, então rapidamente a gente conseguiu conectar todo mundo via WhatsApp, Zoom e etc, né? E a gente conseguiu bem. Posso dizer que boa parte da nossa igreja a gente continua tendo os grupos pequenos, escola bíblica, a gente continua... hoje mesmo, antes da nossa reunião, 7h30, eu tive o meu grupo pequeno, a gente fez pelo Zoom, mas o pessoal faz por outros, tem outros que se adaptaram melhor com outros aplicativos. E a gente está conseguindo atravessar bem. Eu mesmo. Agora, não sei se você sabe, só um detalhe, o WhatsApp está liberando 8 pessoas para chamada de vídeo. Eu vi. Hoje, inclusive, eu peguei a notícia que saiu num dos sites e já até encaminhei para os líderes de célula, dizendo para que eles testassem. Eu ainda não consegui testar, porque eu não consegui ainda hoje. Mas já até passei a informação para os líderes, dizendo, pessoal, agora vai ficar mais fácil ainda, porque todo mundo tem WhatsApp. Então, com 8 dá para fazer reunião com bastante gente, né? Dá para fazer reunir um grupo pequeno, praticamente. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Mas eu te chamei... E só de dizer, engraçado com a ideia da comunicação virtual, às vezes, eu me sinto que eu, como pastor, estou trabalhando até mais do que antes, porque como está todo mundo em casa, eu também fiquei mais acessível e a gente faz muita reunião, mais ou menos como a gente está fazendo aqui agora, né? Só que particular. Então eu passo quase o dia conversando com pessoas, atendendo, discipulando, aconselhando, tendo reunião de equipes. Eu tenho muita reunião virtual ao longo do dia. E a gente aprendeu também, né? A gente aprendeu muito com esse tempo. Tá aprendendo, né? Eu te chamei para essa live aqui, foi por conta desse incômodo, porque ao exemplo que você falou agora, a gente acaba tendo muito contato virtual. Daí o irmão te liga, o irmão te passa um vídeo, o irmão passa um áudio e quer falar com você e acaba entrando naquela questão, cara, eu tô com medo de morrer. Aí o Covid vai matar todo mundo. Não, ao cúmulo, né? Na internet começa a lançar as profecias e as coisas aí. Não, é o 7º selo. Não, é a trombeta que já está tocando. Não, é o arcanjo que está... Né, as pragas do Apocalipse já caíram todas de uma vez. Exato. Eu não sou... E a turma consegue encontrar sinal profético em qualquer texto da Bíblia, né? Meu Deus, é uma loucura. E daí a minha preocupação, e eu queria saber de você isso, como é que está o coração do povo? Porque a desesperança de muitos
e eu não vou falar cristão, porque eu Uhum. faço, só um parênteses aqui, eu faço uma distinção. O cristão é o cara pegado com Jesus e vão para cima e morrer por Jesus. O Uhum. crente é o crente, né? Ele Sim. tá, crê no que está acontecendo na internet aí. Né? O evangélico, o protestante, o católico é no outro balaio que eles ficam lá integrados às suas comunidades aí. E aí, e os crentes de São Luís do Maranhão, como é que reagiram? Bem, essa é uma pergunta interessante, porque existem vários fatores, que eu não vou te dizer de perder a esperança, mas fatores de desanimar no momento que a gente está vivendo. Né? A gente está vivendo, primeiro, o próprio medo da morte e da doença, né? Então, Sim. há um medo onde... Eu até fiz uma publicação no meu perfil do Facebook hoje, onde dá para escrever mais, porque eu não me adaptei tanto com o Instagram, porque ele não pode escrever com facilidade. O, Tem que o, usar o eu dedinho escrevi lá, no a Facebook, moçada que gosta. o Facebook, eu coloquei lá que, apesar da internet favorecer a gente a matar saudade num momento desse de isolamento, ele também aumenta a nossa tristeza, porque a gente tem muito mais informação do que as pragas de outros tempos, né? A gente sabe todo mundo que Sim, morreu, não só na nossa rua, mas como quem morreu numa rua lá no Japão, quem morreu em São Paulo, é quem verdade. morreu na África. A gente sofre a dor de muita gente ao mesmo tempo, né? É aquela Uhum. história de que quem olha a televisão muito tá ficando louco, porque é muita notícia ruim, é muita informação, é muita dor que é colocado na gente de uma vez só, não é fácil. Então a gente tem esse excesso de informação e de sofrimento de um monte de gente que abate o coração das pessoas, deixa a gente Uhum. mais. Quem tem acesso a muita informação, e mesmo os que chegam pra gente no WhatsApp, de amigos e desconhecidos também. Existe, existe o próprio isolamento social, que ele passa por um fenômeno que no começo foi uma euforia, menina em casa, aquela coisa, todo mundo se readaptando, que bom, estão de férias. Uhum. Mas foi passando É, as semanas, aquela euforia foi se transformando em uma primeiro rotina talvez uma certa pesada. irritabilidade, agora talvez há uma turma entrando para um desânimo, algumas características depressivas mesmo, já Uhum. começando a acordar tarde demais, dormir tarde demais, quem não conseguiu construir uma rotina está sofrendo mais do que os outros, e aí entra para um período depressivo. E ainda tem a, a, o problema é que o Brasil está enfrentando política e economicamente que, que gera uma interrogação gigante, uma interrogação É, gigante para todo mundo. Será se a gente vai continuar tendo os empregos, as vendas, os negócios, depois que tudo isso passar, aonde estaremos onde estaremos? Exato. economicamente, que Brasil estaremos? Eu acho que há um conjunto de coisas realmente para. Há um momento feito para a pessoa ter ansiedade, né? Sim, 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 sim. É, nessa desesperança, esse povo que fica perguntando, porque a pergunta que todo mundo nos faz é: e aí, o que, que você está achando disso? Porque ele quer ouvir uma palavra, ele quer Uhum, ouvir a orientação pastoral. Nós somos aqueles que estamos à frente, né? O pastor uhum. Marcílio, que é o pastor que eu tenho congregado lá, ele fala que nós somos a ovelha do chacoalho, a ovelha que vai com o chacoalhinho na frente para que as outras ovelhas sigam, né? E a gente tem uma palavra sempre, você acaba falando, não, não é por aí, não é desse jeito, vamos caminhar. Exato, exato, exato. Mas eles querem ouvir um negócio assim diferente. Eles não querem ouvir a palavra de Deus. Uhum. Na O que, que você verdade, é tem porque nós, falado? como. Ó, eu tenho falado o evangelho. E aí talvez agora me alongue um pouquinho para trazer essa história, mas pode interagir comigo a qualquer momento. Quero Opa, aproveitar para mandar beleza. um abraço para Ivan, Rafaela, que são minha cunhada e meu cunhado, Dario, meu amigo de Brasília.
Josi Oliveira, são vários amigos meus, membro O da Hugo nossa aqui já, igreja. o Hugo falou que quer ser cobaia de qualquer vacina Tô de vendo, teste. tô vendo. O Anderson é um dos líderes de célula aqui da igreja, a turma aqui acompanhando. Obrigado aí, pessoal. Mas, na verdade, assim, se existe alguém que tem que ter esperança no meio desse mundo, são os cristãos. Nós somos o povo da esperança. Porque a grande questão é que quando Adão e Eva, olha que eu estou indo lá para longe, né? Mas quando Adão e Eva pecou, por causa do pecado, que foi preferir decidir administrar o mundo pelo seu próprio conhecimento do bem e do mal e abandonando a vontade de Deus, fala assim, eu decido o que é bom e mal, e a vontade de Deus, ou a palavra de Deus, ela é colocada de lado, eu decido ouvir o conselho da serpente, e a gente, então, por causa disso, é tirado do paraíso, e a terra, ela é amaldiçoada, as nossas relações humanas são deturpadas, a nossa relação com o trabalho passa a ser uma relação de sofrimento, a relação... Uma ruptura, né? Há uma ruptura grande... completa. Há uma ruptura completa e a gente entra para uma série de desarmonias, desarmonia com Deus, desarmonia com o nosso próprio eu, desarmonia com o outro, desarmonia com a terra. A própria Bíblia diz que a terra não é só a gente que ficou desorganizado como ser humano. A terra entra num estado de sofrimento. A Bíblia diz que a terra geme esperando a sua redenção também. A terra entra para esse estado de calamidade. E por causa disso, o homem começa a sofrer. Começa a sofrer a relação que era para ser carne da minha carne, osso dos meus ossos, o casamento agora. A gente precisa ter curso de casados para sempre, casamento feliz, porque a gente está lutando contra essa série de desarmonias entre as nações, desarmonia dentro do trabalho, dentro das famílias, desarmonia com o próprio eu, todos os problemas emocionais. Nós vivemos essa época, então, de pandemia de ansiedade e depressão no mundo, antes do coronavírus, né? Desarmonia com a própria terra. Então a terra começa a gemer e começa a ter maremotos e tempestades e epidemias e doenças. Tudo isso é consequência do pecado. Só que a história não para aí. Essa é uma realidade da nossa existência. Mas aí, quando Deus começa a ver o pecado aumentando, aumenta o Caim, mata Abel, depois chega ao ponto de ter só Noé e ele tem que dar uma purificada na terra, começar de novo com Noé, depois não resolve, logo vem Torre de Babel e tem que derrubar a Torre de Babel. Né? Guarda tudo, formata que entra na arca que eu vou formatar, né? Vai formatar, mas o vírus da humanidade levou para a Torre de Babel, e aí chega um ponto de não ter mais ninguém, aí ele precisa eleger Abraão para começar uma rota de colisão com o mundo, para começar uma mudança da história, um plano de restauração de todo homem, de toda a humanidade e de toda a terra. Ali, ele chama Abraão, faz promessa, em ti toda a terra vai ser abençoada. E aí esse caminho começa a ser construído para esse povo que começa ali com o povo de Abraão, que da onde vem o povo de Israel, chega a Moisés. Para esse povo foi entregue a lei, eles receberam a revelação de quem era Deus. Depois para eles foi feito o templo, Deus começou a habitar no meio deles, havia a presença, a glória de Deus, havia a lei de Deus, havia o rei com Davi. Na verdade, havia ali um protótipo do Éden sendo reconstruído, mas era só um protótipo, sendo reconstruído em Israel. Mas eles, o relacionamento. ainda Deus assim, queria o relacionamento, né? Exato. Era Deus, interessante, porque Deus ficava no meio da cidade. A ideia de ter uma casa para Deus, de ter uma tenda de Deus no meio das outras tendas, é interessante porque passa a ideia de eu sou vizinho de Deus. Essa era a ideia de ter o tabernáculo. Eu moro do lado de Deus, ele é meu vizinho aqui, a gente troca arroz, né? A gente troca sal quando acaba. Era muito nessa ideia dentro do povo de Israel.
E só que por causa do fracasso do pecado, mais uma vez acontece o que aconteceu com Adão, o que aconteceu com Noé, e o Jerusalém, aquele protótipo do Éden, ele é destruído. O templo é destruído, a cidade é destruída. E assim como Adão foi expulso do Éden, Israel, o povo de Israel é expulso de Jerusalém, é levado para o exílio da Síria e da Babilônia, né? Os dois reinos, os 10 reinos já estavam divididos. E ali eles se perdem e nunca mais voltam a ser uma nação. Mesmo que 70 anos depois, eles voltam para a terra, um povo, um remanescente, mas o templo não tem mais a glória de Deus, eles nunca mais têm um rei, e eles não têm. Depois eles ficam até sem profetas por um período de mais de 400 anos, um silêncio de Deus. Mas só que havia profecias de esperança. E aí a gente começa a falar diretamente do nosso assunto, né? Havia profecias... O detalhe aí, só eu acho lindo na palavra de Deus, é esse momento em que Deus ele é honesto. O tempo todo ele falou assim, eu quero esse caminho para o meu povo. Eu quero isso aqui. E o povo vai se desviando e Deus nenhuma vez ele fala assim, não, vou esconder isso. Vou esconder do Valceli, vou esconder do Rafael. Não, deixa... Ele mostrou o pecado de Davi, ele mostrou a ira de Moisés, ele mostrou ali todas as situações do ser humano que passou por isso. Mas o tempo todo ele falando, cara, pessoal, vamos seguir em frente que eu tenho um plano, eu tenho um propósito. E aí quando ele falava, o povo pecava, vinha o juízo de Deus. E é interessante, eu tô nesse período agora de coronavírus aí, eu escolhi Isaías e os profetas para eu meditar. E eu estou estudando Isaías. É interessante como no livro de Isaías, ele vem com um oráculo de juízo e logo depois uma palavra de esperança. Um oráculo de juízo, uma palavra de esperança. Um oráculo de juízo. Até quando ele... E essas promessas, e aí é que tá. Só um contexto. Eles não voltam a ser nação. Nunca mais, de certa forma. O povo de Israel. Eles nunca mais... Eles voltam para a terra, mas eles não têm um rei. Aí o que acontece? Mas havia esperança. Havia, a esperança de que vocês terão um Messias. E quando o Messias chegar, a ideia do Messias, da chegada do Messias, era muito linda. Porque, por um lado, falava de alguém que era um representante do povo de Israel, alguém que seria como um novo Davi, que representando Israel ia lutar contra o mal. E essa ideia de lutar contra o mal seria o fim da escravidão, o fim do exílio. Mas os profetas começam a colocar nessa batalha, uma batalha cósmica, onde todo o mal, o diabo, a serpente, as trevas, tudo seria destruído. A terra entraria para um estado de justiça perfeita. E quando esse rei chegasse, havia uma esperança, inclusive, tem essa discussão lá em Atos, que deixa claro a perspectiva dos fariseus, que era a ala religiosa mais popular, de que naquele momento os mortos, os santos ressuscitariam para viver junto com esse Messias numa terra restaurada, onde, quando Éden, é uma linguagem muito forte de Isaías. Isaías, em Gênesis, diz que nasceria abrolhos e espinhos. Muitas vezes no livro de Isaías, ele diz, olha, os espinhos e abrolhos vão ser substituídos no dia do Senhor por árvores frondosas e frutíferas. Aquele caos do Éden ia sendo desfeito, é a ideia. O Messias vai chegar e toda a desarmonia, todo o caos que o Éden criou vai acabar. E vai ter uma terra de justiça, de paz, onde um rei justo vai corrigir toda a criação. Vai ser uma era onde havia as profecias de que o Espírito de Deus seria derramado sem medida sobre toda a carne. A lei seria escrita no coração dos homens. Havia tanta esperança para aquele povo. E aquele povo estava no meio do exílio. Mas eles, todo o tempo, olhando para as profecias, olhando para as promessas dos profetas. E eles tinham fé de que todas as promessas de Deus não cairiam por terra. E aí, isso tem uma coisa, Valceli, o que isso tem a ver com a gente? Eu não estou em Israel, eu não estou exilado. É justamente porque
em que momento que essas profecias começam a se cumprir? A gente tem a mania de levar tudo para o futuro. Tudo para o futuro, um dia, Nova Jerusalém, tudo é quando Jesus voltar, é um reino milenar. Mas olha, aí é que a gente não entende quem a gente é, que realidade nós vivemos. Quando é que começa a se cumprir a chegada desse Messias? Quando o próprio Deus, como a figura de Daniel, disse que o filho do homem desceria do céu. Então o próprio Deus se faz carne em Jesus. Quem é ali? Ali é o cumprimento de todas aquelas profecias. O Messias chegou. Mas o que significa dizer que o Messias chegou? É de que haveria um grande enfrentamento contra as trevas. E foi o que ele fez. Jesus ali naquele momento, ele já enfrentou o diabo. Ele foi para o deserto. E aquela ideia dele ir para o deserto me lembra muito, quem gosta de assistir filme, Netflix, aquelas coisas, de que quando chega um rei para lutar contra o outro, e aí vai os cavaleiros, aí encontram os dois reis, ou os dois representantes, para tentar negociar. Quando não tem acordo, para poder poupar os guerreiros, né? Quando não tem o acordo, eles voltavam, e aí o pau comia, a guerra era feia. Era como se o encontro do rei, do Messias chegando, indo até o Império das Trevas, para essa negociação. E aí Satanás fica tentando propor coisas para ele, não tem acordo, então começa essa grande batalha cósmica, onde Jesus, como o Messias, homem, não é na ideia do Deus, mas um homem que ao mesmo tempo é Deus, entra em batalha contra o Império das Trevas. Quando ele começa pregando, cai logo um endemoniado numa sinagoga, que ele vê demônio caindo do céu, os demônios vão caindo. É uma grande batalha, e é uma batalha que vem contra os reis e poderosos da terra, entram na batalha também. Verdade, toda a terra, o Império Romano, os líderes religiosos, o povo, eles começam a se levantar contra Jesus. E ele entra, e o ápice dessa guerra é na cruz. Quando ele chega naquela cruz, ali tá todos os inimigos, tanto de Roma, o imperador do mundo, os inimigos de Israel. Ele está enfrentando o pecado, que era o motivo do exílio. Eles estavam exilados por causa do pecado contra a lei, e ele estava enfrentando a Satanás naquela hora. Mas o fato dele vencer ali, ele ressuscita ao terceiro dia. Aí chega na grande verdade para nós hoje. A resposta era: o reino de Deus chegou. Chegou o Messias, chegou a ressurreição. Sim. A nova era prometida para os judeus, ela começa a se cumprir na chegada de Jesus. O reino de Deus chegou, que anunciava Jesus. Há uma nova era que começa a se estabelecer. Um avivamento que é derramado em Pentecostes. O Espírito é derramado sobre a igreja sem limite. E ele diz: olha, assim como foi prometido por Joel, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. O reino de Deus avançava agora por todas as nações. A terra, agora havia uma rota de colisão direta entre o reino de Deus e os reinos desse mundo. O mundo estava começando a virar de ponta cabeça. E isso acontece por meio de Cristo e agora através da igreja. O que acontece? Aí preciso dizer quem nós somos. Por que a gente é cheio de esperança, Valceli? Porque quem somos nós? Nós somos, como igreja, nós somos os agentes do reino de Deus na terra. O reino de Deus é a vontade de Deus se estabelecendo na terra. É o ponto de encontro entre o céu e a terra. O céu e a terra se encontram no templo de Deus. Nós somos o templo de Deus, inclusive. Né? O templo era o lugar onde a terra e o céu se encontravam e ficava no meio de Jerusalém. E nós somos o templo, nós somos o reino. E não só somos o templo, mas a própria lei habita em nosso coração. E para um judeu, daquele momento ali de Jesus, que chama judaísmo do segundo templo, a lei para aquele povo na sinagoga era onde a terra e o céu se encontravam. E todas essas figuras teológicas, Jesus aplica a nós. Nós somos. Aí é que tá. O reino de Deus chegou? Sim, o reino de Deus chegou. Ele ainda não chegou na sua plenitude. Ele não chegou no estado onde toda a terra está rendida a esse reino. Mas eu e você
E todo aquele que está rendido aos pés de Jesus já vive o reino de Deus hoje. Hoje na terra. Verdade, Nós somos aqueles verdade. por onde o céu e a terra já se encontram. É verdade. Nós, na presença do Espírito Santo de Deus, reinando em nós, fazendo com que a vontade dele se estabeleça em nós, faz com que a vontade de Deus comece a ser estabelecida na terra. E junto conosco, agora o reino de Cristo está conosco, com a nossa família. E quando o céu se encontra na terra nas nossas vidas, ele vem seguido de milagres, sim, de manifestações milagrosas, inclusive, de uma proteção sobrenatural de Deus, completa, né? de restauração completa. Nós já vivemos no reino de Deus. O mundo pode estar virando de cabeça para baixo. Corona pode estar acabando com tudo. Mas nós já vivemos o encontro do céu com a terra. Eu acho que esse ponto, Rafael, eu acho que isso vai continuar mais um pouquinho para frente, mas esse Não, vamos ponto bater no aí, papo. esse ponto é que as pessoas confundem. Porque tem o Valseli carnal, né? Nós estamos vivendo aqui no mundo carnal, e tem o Valseli espiritual. Então, o Valseli espiritual, quando Jesus voltar, e assim, vai tocar a trombeta e todos nós subiremos. Né? Os pré, o pós, o meso, o tribulacionista. Jesus vai voltar. Né? E daí as pessoas ficam só lá e não ficam enxergando que hoje nós estamos vivendo essa condição de termos o Espírito de Deus em nós e nós somos a igreja hoje. E somos os agentes do reino de Deus hoje, somos o templo hoje, somos aqueles que vivem a lei de Deus hoje, somos a presença de Deus na terra hoje, somos aqueles que experimentam o reino de Deus agora. E eu não tenho que fazer diferença hoje? Tem hoje. A minha encarnação é essa, que as pessoas elas estão se perdendo nisso. Elas estão esquecendo do reino de Deus, estão esquecendo que nós somos esse reino e nós que temos que enfrentar toda o ardil, toda a situação que o inimigo tem colocado aí. Seja o corona, seja uma pandemia, seja uma perseguição da igreja. E a gente está e sendo, só falando da perseguição e do corona, entendendo que nós, como reino de Deus, nós estamos, assim como Jesus estava, nós estamos em rota de colisão com esse mundo. Nós vivemos o reino de Deus e ainda lutando contra um mundo que está entregue ao pecado, seguindo o conselho de Satanás, do diabo, e cujos poderosos da terra se abandonam a Deus e se levantam contra Deus. E nós estamos em rota de colisão contra tudo isso, né? Sem dúvida. Sim, exatamente. Agora, as pessoas, o que elas fizeram, ou o que muitos estão fazendo, né? Elas estão esquecendo o poder do Espírito Santo que está em nós. Exato. Então, eu escutei uma frase de um grande teólogo aí, eu não vou citar o nome dele, porque pode até ser teu amigo aí. Né? Ele falou assim, que a fé não imuniza. Cara, eu não me desce isso, porque eu tenho que crer. Eu tenho que crer. Eu não vou ser uma criança, um infantil de ir no hospital sem me proteger. Eu vou fazer a minha parte. Mas eu tenho que ter fé. Até porque, por exemplo, que gera esperança. Até porque, por exemplo, se por um lado a parábola eu preguei domingo passado, a parábola dos dois fundamentos, né? Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, aquele que constrói a sua casa sobre a areia, e as calamidades vieram para os dois. Ok, beleza. Mas nós somos o povo do Salmo 91. Nós somos o povo que tem a fé para dizer aquele que anda no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nós somos o povo que crê que estamos debaixo da proteção de Deus, debaixo das asas de Deus, como o pintinho está debaixo das asas da galinha, debaixo da proteção da tenda de Deus. Somos protegidos por Ele. E aí isso tem tudo a ver com a ideia do reino de Deus que a gente estava falando,
Porque, por exemplo, Colossenses capítulo 3, verso de 1 a 3, diz que nós já estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Muita gente quer jogar aquilo para o futuro. Aquilo não é para o futuro. Nós já reinamos com Cristo e já estamos com Ele nesse mundo diferente. Nós hoje, o mundo todo já está assim? Não, mas nós já estamos. Nós já vivemos nesse mundo que liga o céu e a terra. Sim. Já estou sentado com Cristo nas regiões celestiais. E eu estou sofrendo com Cristo. Porque acho que algum tempo atrás, né, o evangelho triunfalista, né? Não, você é mais que vencedor, e vai para cima, e vamos conquistar, e vamos fazer. E esquece de um momento da luta. O Cristo passou por uma luta. Ele passou pela crucificação. E ele falou, pegue a sua cruz. Nós não vamos ser crucificados como ele foi, né? Foi bem específico a crucificação dele. Mas a gente nós também vai temos carregar a nossa cruz. Exato, nós temos carregar a nossa cruz. Exatamente. 1 Coríntios lá fala, a 2 Coríntios 4, né? Fala do sofrimento, o vaso de barro que é quebrado e aparece tudo lá que está no nosso interior. A gente tem que entender que esse momento de luta da igreja é para nos aperfeiçoar, é para trazer um crescimento, é para trazer um desenvolvimento, é para desenvolver a nossa fé. Coisa que as pessoas estão esquecendo disso, estão esquecendo da esperança. Estão esquecendo as 3 coisas que ficam, né? Fé, esperança e amor. E amor. E é interessante que quando a gente conhece a esperança que nós temos, e eu posso ainda, assim, eu nem vou fazer ainda as aplicações essas que eu quero colocar, mas quando a gente conhece as esperanças que nós temos... Nem sei quanto tempo nós temos. Tem mais um pouquinho. A gente enfrenta a paz em meio às calamidades. Essa é a grande diferença de quem tem fé, quem está firmado os seus pés na rocha que é Jesus Cristo. A gente pode estar atravessando o coronavírus, a gente pode estar atravessando enchente, trovoada, raio, a gente pode estar até saudável, até enfermo. A gente pode estar enfrentando, inclusive, a própria morte. Mas quem está fincado com Cristo, ele vive em vitória. Ele vive aquilo em uma paz que excede todo entendimento humano, não é o natural. Não é, a gente não vive no campo só do como é que eu vou dizer? Né? Do etéreo. A nossa fragilidade. Ai, Jesus vai voltar. Ai, aleluia, glória a Deus. Só no templo, só nos cânticos, naquele momento do êxtase espiritual que a gente tem, que é bom, que é muito gostoso. Mas não é só isso. Uhum. E essa nossa esperança, se a gente já vive isso hoje, há uma esperança de que no futuro, e aí interessa se é pré, se é pós, se é mi, se é ami, um dia estaremos todos com Cristo na terra, Nova Jerusalém, o céu e a terra vão se encontrar definitivamente. A Nova Jerusalém a gente não vai morar no céu como alma penada, como muita gente pensa. Nós ressuscitaremos. Ficar com os anjos tocando uma harpinha lá. Exatamente. Nós ressuscitaremos. Sentado na nuvenzinha, vamos ganhar as asas turbinadas. É o que diz Tessalonicenses, é o que diz Apocalipse 20. Nós ressuscitaremos num corpo novo, glorificado, agora com o mal destruído, com as injustiças da terra totalmente aniquiladas, julgadas, com a justiça de Deus, e a presença de Deus agora não está só dentro de mim ou num templo como era em Jerusalém, mas o próprio Deus é o sol. Como diz Isaías, o conhecimento de Deus habita toda a terra. Nós vamos viver na terra, como se fosse na terra unida com o céu, numa nova Jerusalém aqui na terra, sem pecado, sem maldade, sem injustiças, sem mensalão, sem nada dessas coisas. Nós vamos viver num mundo governado por Cristo. Essa é a nossa certeza, que nos faz olhar para frente e dizer: tudo que a gente passar agora é de menos, faz parte da transitoriedade da vida. Nós estamos enfrentando já crentes numa nova natureza, mas com uma certeza futura
que nos enche de alegria. Mesmo que eu esteja enfrentando a morte, quem sabe a nossa esperança em frente à morte, jubilando, sabendo que vai encontrar com o seu Senhor. A nossa esperança é tão grande. E por causa disso, a nossa vida muda totalmente. Quando a gente, hoje, muda totalmente hoje, sabendo as esperanças que a gente tem. Porque se a gente já hoje vive esse reino de Deus, se hoje a gente já é templo, já é reino, já é esse lugar onde a terra se encontra com o céu, a gente já está lutando pela implantação do reino. Então, muita coisa muda, a nossa vida muda, a nossa paz muda, os nossos prazeres mudam. O próprio Paulo diz uma palavra, um texto que é muitas vezes usado errado, aquele tudo posso naquele que me fortalece. Não, é esse? Não vê o antes, não vê o antes, não vê o depois. Né? Exato. Que se usa de maneira triunfalista, não vai ter tudo, você vai ter carro, vai ter casa, vai crer e tal, declara. Enquanto, na verdade, Paulo está dizendo, bem sei, ser humilhado como quantos como naufrágios rejeitado, sei ser rico, como sei passar por fome, tudo posso naquele que me fortalece. Aí ele diz lá, num verso antes, ele diz assim, você está contente, você está em contentamento em toda e qualquer situação, porque é a ideia da paz, do prazer que a gente desfruta em Cristo. Um prazer sobrenatural na alma, que não interessa se você está doente ou não está doente, mas nada rouba minha paz, porque eu estou em Cristo. Essa experiência de Paulo, é a experiência dos crentes, a experiência da paz que excede todo entendimento, no meio, paz de quem está vivendo no reino de Deus, no meio do caos dos reinos desse mundo, dessa terra ainda lutando, mas eu sou cidadão de outro mundo, vivendo uma realidade diferente hoje já na terra, né? Eu acho que o grande diferencial no coração de todo ser humano deveria ser esse. Qual que é? Eu saber que esse momento que eu estou passando, seja ele qual for, a tribulação financeira, a pandemia que está acontecendo, a quarentena, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, a hora que voltar, né? A política nesse estado que está, a gente não sabe qual notícia é mais verdadeira, tantas fake news, mas a nossa certeza qual que é? Assim que eu dormir, assim que eu morrer, assim que eu for para a eternidade, ainda que eu não veja a volta de Jesus, mas ninguém vai ficar para semente. Né? Exatamente. Ou todo mundo vai morrer, de uma maneira ou de outra. Sim, é verdade. Alguns, né, morre de acidente de carro, não vou falar das tragédias aqui não, né? Mas o cara morreu igual um passarinho, dizem aí, né? Morreu lá, foi encontrar com Jesus. A nossa esperança é essa, o retorno, o encontro com o nosso amado, o encontro com Jesus Cristo. A nossa esperança, ela tem que estar pautada todos os dias pensar nisso. Amém. Há um tempo atrás, Amém. tinha chamava, como é que chamava um pastor, ele falava assim, viva o dia de hoje como se Jesus Cristo voltasse amanhã. Esqueci o nome dele. Né? Mas essa frase tem que ser nossa. Exato. E ainda tem uma verdade, uma vez que nós já somos o templo do Espírito Santo, somos o lugar onde Deus, por meio de quem Deus se move na terra, né? Poxa, a gente às vezes não sabe quem a gente é. Nós somos os membros de Cristo movendo na terra. Nós somos aonde a presença de Deus na terra é dentro dos templos que somos nós, a igreja. Somos nós. Nós somos aqueles por quem o reino de Deus está sendo implantado na terra. De tudo isso, mesmo em meio às aflições, seja no coronavírus ou em outra coisa, Deus está comigo e em mim e através de mim. Sim. Sabe? É o Salmo 91, né? Aquela ideia do Salmo 91, mais uma vez, Deus está em mim. Sim. Deus, eu tô aqui no meio do coronavírus, mas Deus está comigo. Deus está comigo
guardando a minha vida, guardando os meus filhos, guardando a minha casa. E em toda e qualquer circunstância que eu atravesse na vida, seja adoecendo ou não, Deus está comigo. Sim, Não é isso? sim, sim. Seja a minha... Aquele cântico, Deus é Deus. Deus é Deus é Deus. Deus. Exatamente. Entendeu? São A essas vontade, a verdades soberania de Deus. A gente não entende a soberania. Sabe, a nossa esperança é porque a fé que nós temos, a gente sabe que nós não estamos sujeitos ao caos. Eu não estou ao acaso. Eu não estou ao acaso. É verdade. A minha mão, quem define o meu futuro não é as notícias do jornal, não é o G1, não é a OMS, não é o Jornal Nacional. Quem define o meu futuro são as palavras que saem da boca de Deus. Quem define o meu futuro não é a palavra da cartomante, não é o horóscopo do dia. E nem sou alguém que acha que não há esperança. Nós estamos no caos porque o mundo está sujeito a si mesmo. Não, nós estamos debaixo do controle da mão poderosa de um Deus que diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão, não cai um cabelo da minha cabeça se ele não permitir. Uma andorinha não se perde, não morre se ele não deixar. Deus está totalmente no controle de todas as coisas e das nossas vidas, que é o nosso Pai. Essa é a nossa esperança, meu irmão. Essa é a nossa esperança. Eu acho essa loucura. Eu vejo os irmãos, eu fiquei absurdado com essas frases aí. Os caras falando, o coronavírus vai matar. Eu falei, beleza, a dengue mata, acidente de carro mata, outras coisas matam aí. E a nossa esperança, eu vou citar o apóstolo Paulo, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Se morrer, estaremos com o Senhor. Quem falou isso aí? É o apóstolo Paulo. Um cara que levou não sei quantas chibatadas, teve mais de 3 naufrágios, teve apedrejamento, foi dado como morto. Cara, e ele falou, estou vivendo em Cristo. E se eu morrer, é lucro. Então a gente fica aí nessa falso evangelho. Tá aí, alguns amigos meus estão aqui, próximos. Está aqui o Romeu, o Oliveira, entre outros, e eles conhecem um pouco dessa história. E tu mesmo conhece, eu fui empresário por 20 anos, né? 20 anos eu fui construtor, fiz muita coisa grande, inclusive. Fiz prédios, fiz condomínio de casa, fiz frigoríficos, fiz um dos prédios mais modernos aqui, que foi a Caixa Econômica, a sede da Caixa Econômica. Eu fiz muita coisa, muitas indústrias, inclusive. E quando veio a crise da Dilma, eu comecei a quebrar. Quando deu 2018, eu já não conseguia mais me sustentar da minha empresa. Eu precisava trabalhar na minha empresa porque ela precisava existir para tentar pagar suas contas. Mas eu precisava fazer trabalho por fora, dar aula e para poder pagar as minhas contas, né? Uhum. E a minha vida entrou num momento muito difícil, financeiramente, e a gente faz até perguntas, Senhor, por que Deus? Meu Deus, mas eu sou aqui desde a adolescência na tua obra. Parece Davi reclamando lá, né? Mas, Senhor, como é que pode? E depois de tudo isso, eu fechei a empresa, eu consegui vender o patrimônio que eu tinha, eu paguei a dívida, o que tinha, falta o que está parcelado, então o que está por resolver, mas de forma geral não tem nada em aberto. E as circunstâncias me fizeram tomar uma decisão que foi de ficar tempo integral na igreja, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. E é interessante que aquele caos que eu passei lá atrás está me fazendo eu viver um dos momentos mais felizes e produtivos da minha vida. Vai entender, foi treinado no caos. Profundamente, profundeza das riquezas e da sabedoria de Deus. Quem foi que, né, diz o apóstolo Paulo, quem diz o conhecia profeta a tua Isaías, mente, né? Quem conhecia a tua mente, assim,
historicamente, naquele momento, para mim, aquilo era um 28 caos. segundos, Rafael. 28 segundos para acabar. Mas aquilo se transformou na maior bênção da história da minha vida até hoje. Oh, Deus. Olha, ó, foi um prazer falar com você. 14 segundos aí, um beijo. Foi muito Beijão, bom. meu irmão. Muito bom. Vamos fazer outra aí, Rafael. Vamos sim, Tá conte bom? comigo. Oh, Deus abençoe, viu? Prazer Deus enorme abençoe, meu mesmo. amigo.